Casada, dormi com outro homem. Meu marido descobriu e estou disposta a fazer qualquer coisa para consertar isso. Meu marido e eu estamos casados há 12 anos, juntos há quase 16. Ambos temos 34 anos. Temos 2 filhos lindos, um filho de 10 anos e uma filha de 9 anos. Meu marido é um homem maravilhoso, um provedor muito bom, embora ambos trabalhemos, um pai maravilhoso. Meus pais amam meu marido mais do que amam meu irmão, ou a mim, para dizer a verdade. Todas as minhas amigas enaltecem o quão sortuda sou por tê-lo garantido. No entanto, com tudo isso, tive um caso. Conheci esse outro homem no trabalho. Ele trabalha no mesmo prédio que eu, em um escritório diferente, em um andar diferente. Ele era mais alto do que meu marido, passava mais tempo na academia do que meu marido, ele não tem família própria, com um queixo perfeitamente esculpido, lindo como um modelo, etc. Outro homem começou a me dar atenção, e aos poucos cedi. Convenci-me de que meu marido não me dava atenção suficiente. Depois de 2 meses de cortejo, outro homem me leva para um quarto de hotel depois do trabalho, e fazemos aquilo. Foi a pior experiência da minha vida. Foi tudo emocionante até começarmos a fazer aquilo, e tudo pareceu errado. Senti uma imensa quantidade de culpa e vergonha que tomaram conta de mim. Percebi que não era o que eu queria, que estava cometendo um erro enorme. Voltei para casa. Em casa, meu marido estava entretendo as crianças. Eles estavam na frente da TV, e meu marido estava fazendo brincadeiras para as crianças, fingindo ter uma luta de espadas imaginária com um inimigo, e as crianças estavam todas sorrindo e rindo. Ele estava contando uma história ou algo assim. Fiquei ali parado observando-os por alguns minutos, depois fui tomar um banho, e não importava quanto água eu usasse, a vergonha que sentia não saía. Então comecei a fazer o que podia para me redimir. Não tinha intenção de confessar ao meu marido, mas decidi que me tornaria a melhor versão de mim mesma para ele. Assim, começamos a nos conectar de maneira mais íntima todos os dias. Se não fosse possível, eu me certificava de que ele recebesse pelo menos um carinho. Comecei a cozinhar mais em casa, retomamos nossos momentos românticos, porque meus pais estavam mais do que felizes em cuidar das crianças com uma simples ligação telefônica. Posso dizer que nosso relacionamento estava melhor do que nunca. 6 semanas depois, outro homem se aproximou de mim no trabalho e disse que queria repetir nossa sessão. Eu disse não, que tinha sido um erro, e para me deixar em paz. Ele insistiu, e eu disse a ele que amo meu marido e que outro homem não chega aos pés do meu marido. Mais tarde naquele dia, voltei para casa, dei um beijo de oi no meu marido, tivemos uma pequena conversa e fui tomar um banho antes de irmos ao cinema. Saí do chuveiro e pude perceber que algo estava errado. Meu marido estava olhando para o telefone, e ele estava soluçando. Perguntei a ele o que estava errado, e ele me entregou o telefone. Outro homem enviou algumas mensagens para ele, detalhando como passamos juntos, como planejamos, capturas de tela das mensagens, o recibo do hotel, algumas fotos, etc. Meu marido me perguntou se era verdade, e fui sincera sobre tudo. Ele me perguntou se eu já tinha a intenção de confessar, e eu disse a ele que teria levado esse segredo para o túmulo comigo. Tentei explicar que tudo tinha sido um erro, que eu lamentava mais do que qualquer coisa. Que faria qualquer coisa para me redimir e implorei para que ele não me deixasse. Bem, ele saiu por 2 dias, não atendeu minhas ligações, não respondeu às minhas mensagens. Tentei entrar em contato com ele no trabalho, mas disseram que ele tirou alguns dias de folga. Então ele voltou para casa, passou algum tempo com as crianças e começou a fazer as malas para si mesmo. Disse que acabou entre nós. Que se eu achava que podia fazer o que quisesse sem sofrer consequências, ele também podia fazer o que quisesse e que se dane as consequências. Ele então me disse o quanto ele sacrificou por nós, pelo nosso relacionamento e pelo nosso casamento. Ele nunca terminou a faculdade porque nosso filho chegou, e precisávamos de dinheiro mais do que ele precisava terminar a escola. Ele abandonou amigos porque eu não me sentia à vontade com eles. Ele me colocou à frente de suas próprias necessidades e desejos. Disse que passa mais tempo com as crianças do que eu, e embora as ame profundamente, nunca tem tempo para si mesmo. Eu, no entanto, saio com amigos depois do trabalho. E com tudo isso, com tudo que ele faz por mim, tive a audácia de traí-lo. Ele me amou incondicionalmente, apesar de todas as minhas falhas e problemas, e eu me envolvi em um caso. Ele não vê como pode passar a vida ao lado de alguém que não tem respeito por ele. Que ele deveria ter percebido que toda a atenção que lhe dei recentemente era apenas culpa e não era genuína. Que é hora de ele se concentrar em si mesmo, pelo menos uma vez. E ele se mudou. Temos finanças individuais. Ele ganha quase 3 vezes mais do que eu.
Temos uma conta conjunta onde ambos depositamos dinheiro para contas, compras, etc. Temos outra conta onde depositamos dinheiro para as crianças. E outra conta onde depositamos para emergências, poupança, etc. Ele recebeu o salário na semana passada e prontamente depositou as quantias habituais em nossas contas conjuntas. Isso foi um alívio. Isso me faz pensar que ele não está completamente desinteressado na bagunça que eu criei. Estamos programados para nos encontrar amanhã e discutir onde estamos e o que o futuro nos reserva. Quero deixar absolutamente claro para ele que cometi um erro horrível e farei qualquer coisa que ele queira de mim. Vou assumir mais responsabilidades em casa, reduzir meu tempo com amigos e me concentrar mais nas crianças. Quero que ele volte e termine a escola, se for isso que ele deseja. Estou tão desesperada que estou disposta a permitir que ele vá e se relacione com outras mulheres, se for isso que ele desejar. Só não tenho certeza de como falar com ele sem parecer manipuladora. Ele nunca mencionou o divórcio durante tudo isso e não contou a ninguém, pelo que sei. Conte a minha mãe, pedindo conselhos, e ela ficou muito desapontada comigo. Pedi a ela que não contasse a mais ninguém, e até onde sei, ela não contou. O fato de ele não ter mencionado o divórcio me dá alguma esperança, mas tenho medo do que o amanhã significará e do que ele poderá me dizer. Talvez amanhã ele me peça o divórcio. Só preciso de alguns conselhos. Meu caso foi um alerta. Não quero perder a melhor coisa da minha vida. Qualquer conselho será apreciado. Atualização 1. Acho que vou descobrir o que acontece mais cedo do que pensei. Ele me pediu para levar as crianças para a casa dos meus pais pelo resto do dia e encontrá-lo daqui a algumas horas. A parte boa é que ele quer se encontrar em um lugar onde costumávamos ir quando éramos mais jovens. A parte ruim é que todas as preparações que eu estava fazendo, escrever a carta como alguns recomendaram, etc., terão que ser deixadas de lado. Atualização 2. Ele está me dando outra chance. Ele voltou para casa ontem à noite. Tive a conversa mais difícil com meu marido na noite passada e tive que responder a algumas perguntas muito difíceis. Para aqueles interessados e para aqueles que me mandaram mensagens privadas pedindo uma atualização, por favor, me deem alguns dias. Compartilhei este post com meu marido, e ele leu tudo. Qualquer atualização que eu postar terá o consentimento dele. Atualização 3. Como mencionei da última vez, meu marido me ligou e pediu para eu deixar as crianças com meus pais. Depois, pediu para eu encontrá-lo algumas horas depois. Íamos nos encontrar em um pequeno restaurante agradável que costumávamos frequentar quando éramos mais jovens. Onde ele me levou para o nosso primeiro encontro. Inicialmente, pensei nisso como algo positivo, que ele queria me encontrar em algum lugar familiar, onde temos história. Mas, à medida que as horas passavam, eu tinha certeza de que isso era apenas uma justiça poética. Que o lugar onde tivemos nosso primeiro encontro seria o lugar onde ele encerraria tudo. Como um ciclo, termina onde começou. Suponho que a mente possa brincar assim com você, transformar um aspecto positivo em negativo num piscar de olhos. Mesmo que eu o tenha visto quase diariamente nas últimas 6 semanas, ele estava me evitando e eu nunca o vi direito. Ele perdeu peso, cortou o cabelo, estava vestido muito bem, como se fosse uma ocasião especial. Terminar com a minha vida lamentável e seguir em frente com a dele, suponho. Eu queria abraçá-lo, mas ele me cortou. Nunca esquecerei as palavras que ele me disse. Sente-se. Deixe-me falar. Quero minha esposa de volta. Algo aconteceu com ela, e eu não sei onde ela está. Você conhece minha esposa melhor do que eu, então quero perguntar se você tem alguma ideia do que aconteceu com ela. Você pode me dizer por que ela achou tão fácil nos trair, a mim e às nossas crianças? Comecei a chorar, e ele me disse que não me convidou para fazer chorar. Ele me disse que tem algumas coisas para me contar e que serão coisas dolorosas de ouvir, e perguntou se eu estava forte o suficiente para ouvi-lo, ou se queria um pouco de espaço primeiro. Eu acenei que não, e ele começou. Ele me disse que nas 2 primeiras semanas após descobrir, ele não queria nada além de me machucar. Ele detestava ter que vir pegar as crianças para o treino porque eu estaria lá. Ele queria ir ao meu trabalho e fazer com que todos soubessem que sou uma vagabunda. Ele queria ligar para meus pais e irmãos e contar a eles. Contar aos pais e irmão dele. Contar para todos que conhecemos. Ele queria se divorciar de mim, tirando as crianças de mim. Sua mente estava uma bagunça. Mas todos esses sentimentos eram forçados. Ele estava magoado. Ainda está magoado. Mas teve muito tempo para pensar. Ele sabe o que quer fazer, mas antes de me contar, ele quer que eu responda a uma pergunta. Por quê? E eu respondi da forma mais sincera que pude.
porque eu podia. Eu não precisava. Eu não tinha que fazer. Mas eu podia. Ele concordou, depois me perguntou se eu me arrependia. Eu disse que sim. Ele disse que acredita em mim. Então ele me perguntou se eu estava arrependida por ter sido exposta. Eu disse a ele que não. Minhas ações têm consequências, e eu vou conviver com elas. Mas que espero que, seja qual for a forma que essas consequências tomarão, perder ele não seja uma delas. Ele concordou. Ele me perguntou se eu já pensei nas crianças e como suas vidas podem mudar por causa das minhas ações. Algumas pessoas recomendaram que eu fosse brutalmente honesta ao responder às perguntas dele. Pessoas que passaram pela mesma situação que eu. Então, disse ao meu marido que quando eu estava na cama com outro homem, imediatamente senti culpa, e as crianças foram meu primeiro pensamento, e o que grande erro eu estava cometendo. Mas que antes disso, era tudo sobre mim, sem crianças, sem marido, sem família, apenas eu. Ele me perguntou se usamos camisinha, e eu disse a ele que usamos, mas o outro homem não terminou porque minha culpa foi demais, e ele saiu alguns minutos depois de começarmos. Ele concordou, mas estava engolindo em seco, e estava claro que era difícil para ele me fazer essa pergunta. Ele me perguntou se eu teria em mim perdoá-lo se os papéis fossem invertidos. E eu disse a ele que lutei com essa mesma pergunta, e enquanto estava nesta situação, quero imediatamente dizer assim, é claro que perdoaria você, a verdade é que eu não acho que conseguiria perdoá-lo. Ele concordou novamente. Eu disse a ele que percebo o quanto sou egoísta em pedir que ele volte, mas estou disposta a lutar por ele e fazer tudo o que ele me pedir. Ele me perguntou se eu quero que ele volte para casa. Eu disse que sim. Então ele me perguntou se eu entendo o que estou pedindo a ele para fazer. Estou pedindo a ele que volte para casa, engula o orgulho, não, mate o orgulho dele. Mate qualquer vestígio de ego que ele ainda possa ter. Perguntou se consigo imaginar o que essa situação está fazendo com sua autoestima e autoestima. Foi doloroso ouvi-lo. Eu me senti mal comigo mesma, e para ser honesta, senti que não éramos mais marido e mulher. Senti que esta reunião era mais para encerrar do que qualquer outra coisa, e comecei a me acostumar com a ideia. Muitas pessoas no tópico anterior disseram mesmo, que ele não vai querer mais nada comigo, e isso é mais uma reunião para como vamos nos separar. O fato de ele me dizer em seguida que falou com um advogado confirmou essa ideia. Ele me disse que teve algumas consultas com um advogado. Documentos foram feitos. Silêncio, nenhum de nós falou por alguns minutos. Minha mente começou a pensar nas crianças, tentando descobrir como implorar para que o marido não busque a custódia total, como explicar minhas ações aos meus pais e aos pais dele, e assim por diante. Ele então me disse que as crianças deveriam ficar com meus pais até começarem a escola. Ou talvez por mais tempo depois disso. Meus pais moram perto da escola deles, então seria fácil para as crianças. Perguntei por quê, e ele disse que se quisermos trabalhar em nós mesmos, precisamos de um tempo sozinhos. Que ambos deveríamos tirar alguns dias de folga e sair da cidade. Perguntei se isso significa que ele vai se mudar de volta. Ele disse que sim. Perguntei se isso significa que ele está me dando uma segunda chance. Ele disse que sim. Mas ele me disse que isso é a coisa mais difícil que ele já teve que fazer. Que uma semana atrás ele estava pronto para me entregar os papéis do divórcio. Ele me disse que não me odeia. Ele teve tempo para pensar, para se acalmar e pensar mais um pouco. Eu traí a confiança dele. Ele me disse que teria sido melhor se eu tivesse dito a ele de manhã eu vou transar com outro homem e estarei de volta para o jantar. Pelo menos isso não teria sido feito às escondidas. Ele não tem certeza de como pode confiar em mim novamente. Mas ele vai tentar. Então, enumerei algumas coisas do tópico anterior, política de telefone aberto e rastreamento por GPS. Ele olhou para mim e disse que não é polícia nem detetive. Que não há como reconstruir sua confiança em mim se ele tiver que sempre ficar de olho em mim. Então eu perguntei se ele quer que eu deixe meu emprego. Ele me disse que isso seria um erro. Não precisamos do dinheiro que meu salário traz, mas não cabe a ele me exigir que saia do meu emprego. Ele sabe que eu amo meu trabalho, e isso seria egoísta da parte dele. Ele também me disse além disso, outro homem não será mais um problema. Perguntei o que isso significa, mas ele não disse nada e mudou de assunto. Eu pedi a ele para irmos à terapia de casal. Ele não quer. Ele me disse que qualquer problema que ele tenha que resolver, ele fará sozinho e não precisa que outra pessoa lhe diga o que fazer. No entanto, se eu quiser fazer terapia individual, ele concorda. Ele só não vê isso funcionando para ele. Então começaremos do zero.
Ele não vai jogar isso na minha cara, mas isso não significa que seja esquecido. Temos muito trabalho de reconstrução pela frente, e embora não haja, pelo menos eu não tratei com outra mulher em nossas futuras conversas, ele não vai hesitar sobre o assunto. Ele não quer que contemos a ninguém. Não por ele, mas por mim. Se começarmos a contar às pessoas, elas podem me excluir de seus grupos sociais, e ele não quer que a mãe de seus filhos sofra. Por procuração, as crianças sofrerão. Se eu for excluída pelas outras mães e amigos, as crianças perderão os encontros para brincar e outras atividades em grupo, e ele não quer isso. Ele deixou claro que não está mantendo isso em segredo para meu benefício. Mas espera que eu entenda que devo sofrer. Pelo menos, devo sentir vergonha. O que eu sinto. Conversamos um pouco mais, mas os pontos acima foram os mais importantes. Mais tarde naquela noite, ele estava em casa. Ele se instalou no quarto de hóspedes. Conversamos um pouco mais. Ficou estranho sem as crianças por perto, mas ele estava lá e foi bom. Sentamos no sofá, e eu disse a ele que quero contar aos nossos pais sobre o caso. Ele disse que não acha uma boa ideia. Embora meus pais possam ser mais lenientes porque sou filha deles, os pais dele não terão motivo para lidar com a situação com luvas. Mas eu insisti, e disse a ele que minhas ações deveriam ter algumas consequências, e até agora parece que ele está me deixando sair impune. Então ele concordou que poderíamos contar aos nossos pais. Decidimos que, uma vez por semana, teremos uma atualização de status, discutindo o que gostamos ou odiamos um no outro na semana anterior. Decidi que vou fazer terapia individual. Ele decidiu que quer um quarto para si, uma espécie de refúgio masculino. Na quarta-feira, tivemos nossos pais juntos, e eu me abri com eles. Meu pai foi quem mais sofreu com a notícia, e ele ficou muito chateado quando descobriu que minha mãe já sabia. Os pais do meu marido não ficaram nada satisfeitos, para dizer o mínimo. Mas disseram que confiam no julgamento do meu marido. Ele insistiu para que eles não contassem a ninguém. Disse a eles que queríamos que soubessem porque os respeitamos, mas que ninguém mais deve ficar sabendo, e essa é a decisão dele. Os pais do meu marido também nos surpreenderam, eles também passaram por uma reconciliação. Minha sogra teve vários casos extraconjugais, mas eles superaram isso. Isso foi antes de meu marido nascer, mas depois do nascimento de seu irmão. Meu marido brincou e perguntou se ele era um filho para consertar isso. Ambos tiramos uma semana de folga do trabalho na próxima semana. Vamos para uma cabana nas montanhas, onde poderemos ter paz e tranquilidade, fazer trilhas e ficar apenas nós dois. Até agora, não tivemos uma briga, o que é estranho, porque brigas são frequentes após um caso, mesmo durante a reconciliação. Ele não me perguntou mais nada sobre o caso, exceto pelos detalhes do nosso encontro no último domingo. Temos alguns livros que vamos levar conosco para ler sobre casos e como reconstruir após eles. Isso é tudo que tenho a dizer sobre o assunto. Peço desculpas pelo comprimento, mas senti a necessidade de conversar com alguém antes de iniciar minha terapia quando voltarmos. Agradeço a todos que me deram conselhos.